Abra sua Bíblia. Nós passamos uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meditando sobre o capítulo 13 de Mateus. E hoje eu quero pensar sobre aquele tema ali com vocês, que é um apanhado da semana, para que consolide o ensino. Ainda hoje o apóstolo Maito estava aqui comigo, estávamos conversando, e ele falou assim: apóstolo, de todas as semanas da primícia que eu já participei, essa para mim foi a que mais me deu assim direcionamento para o ano. E aí eu disse para ele: Deus faz dessa maneira, desse propósito. Acredito que muito em função das decisões que nós colocamos em todas as reuniões. Então, olha aqui, ó. O céu espera resultados quando a palavra é ouvida, compreendida e vivida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço por que a tua palavra de ser pregada. E Senhor, foi uma semana intensa de aprendizado. E eu sei que o Senhor ainda tem para ensinar, porque a palavra se renova a cada manhã. Fala ao coração dos teus filhos, Pai. Eu te peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Vamos ler juntos Mateus capítulo 13, versículos 10, 11 e o 23, que vocês vão gravar até o final, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, 10, diz assim, olha: e vieram os discípulos. Quem é que veio? Os discípulos. Ora, então nós temos dois grupos ali presentes: os discípulos e a multidão. Os discípulos estão atentos, fazem essa pergunta: por que tu falas por parábolas? Vamos ver a resposta de Jesus? E ele respondendo diz: porque a vocês, e aí eu creio que ele está falando contigo aqui, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Aí já começa a nossa cabeça a ferver um pouquinho. Quer dizer que eu tenho autoridade para conhecer os mistérios do reino do céu? E aí Jesus complementa dizendo: mas a eles, o que está escrito? Não nos é dado. Então, irmãos, o que nós temos aqui já? Se eu não fosse só fechar a Bíblia aí, orar e liberar você. O mistério do reino é dado a um grupo de pessoas, chamado discípulos. E aqueles que estavam, aquela multidão, eles não tinham condições de entender o mistério. Então Jesus tem que fazer por parábola. E eu creio, irmãos, que essa é a verdade de toda a igreja. Não importa se ela está no Brasil, fora do Brasil, no Chile, nos Estados Unidos. Nós temos um grupo dentro das igrejas que são discípulos, que buscam ter discernimento da palavra. É aquela pessoa que senta para ouvir uma pregação e ela não está preocupada com a voz do pregador, com a eloquência, Não, ela está ali para dizer: vamos conferir se o que ele está pregando está na Bíblia? Vamos conferir se o que ele está pregando, as partes da palavra do Senhor, tem coerência? Aliás, é o que eu espero. É o que eu espero, que você sente aí e qualquer um que venha pregar aqui esteja debaixo da sua avaliação. Eu não posso, irmãos, eu não posso. Se eu prego a palavra de Deus, eu não posso ficar preocupado que você me avalie. Eu não posso. Ah, mas está julgando o pastor? Não. Está sendo crítico. Está entendendo que essa palavra, ela é uma palavra o quê? Poderosa. Então, vamos lá, versículo 23. Mas o que recebeu a semente, ele volta agora a falar em parábola, né? Em boa terra, é o que ouve a palavra, compreende e também dá frutos. Tem a ver com o tema de hoje. Ouve, compreende e vive. Um produz 100,
vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Gente, está lá, como eu falei, cercado de pessoas. Ele fala por parábola. E olha que coisa interessante. Eles perguntam, por que só eles falam por parábola e para nós não? Jesus disse, porque a vocês foi dado conhecer o reino. Dois tipos de pessoas que vêm para a igreja. Primeiro, aquelas que querem ser alimentadas por parábola. Conta uma historinha, fala alguma coisa, dá uma animada na gente, bota a gente para rir, bota a gente para distrair. Parábola tem essa função. O que era uma parábola? Era uma história. E ele disse, mas vocês são diferentes, porque para vocês eu estou dando o discernimento para ouvir a minha voz e compreender. E isso leva tempo. Irmãos, por que a multidão tinha que ouvir por parábola? Porque eles não tinham tempo e nem queriam tempo para ouvir e entender aquilo que Jesus tinha para dizer. Então hoje a multidão que nós temos, a multidão do Rios, que é uma pregação de 3 minutos, de 5 minutos, as pessoas não querem mais parar para estudar a Bíblia. Quem já foi a Israel sabe o que eu estou falando. Os caras sentam naquelas mesas lá e, gente, toma-lhe leitura, e toma-lhe leitura, e vai um falando, e fala outro, e fala outro, e fala outro, e eles vão ali discutindo a Torá, discutindo a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não estão ali para conversar sobre parábolas, eles querem pensar nessa palavra. Então, gente, vamos entender aqui, a multidão queria o quê? Fala, parábola. Isso, pelo amor de Deus, não deixa mal na internet não. Na internet não. Está saindo na internet. A multidão queria ouvir Jesus o quê? Parábolas. E aí eu pergunto a você, por quê? E aí os discípulos dizem, mas por que o senhor só fala em parábolas? Aí diz, porque a vocês foi dado o mistério do quê? Do reino. E ele diz o seguinte, preste atenção, vocês são aqueles que param para escutar verdades, e hoje a maioria quer ouvir histórias. Deixa eu te fazer uma pergunta, em que grupo você está? Aliás, vocês vão entender isso, agora que eu vou contar para vocês uma ilustração. Tem um professor, ele é argentino, e ele foi dar aula na pior faculdade da Argentina, aquela faculdade de bandido argentino. E aí, quando ele ficou sabendo da turma que ele ia pegar, o pessoal disse assim, ó, o diretor está te punindo, hein? Tu vai dar aula para essa turma, é a pior turma da faculdade. Lá é que concentra os piores bandidos. E aí ele disse, olha, estou tranquilo, não me preocupa isso. E aí ele foi dar aula. Quando chegou lá, aquela turma entupida, grande, e realmente só bandido. Ele disse, gente, eu quero me apresentar, meu nome é Gustavo Segré, tal, sou professor dessa matéria, assim, e eu preciso dizer para vocês qual é o método de aula que eu dou para vocês. Bom, o meu método chama 5/95. O que é o 5/95? Não importa o tamanho dessa turma, eu quero dizer que só 5% daqui vão fazer diferença na sociedade argentina. Os outros 95, se formarem, não vão fazer a menor diferença, vão ser mais um na multidão. Então eu trabalho da seguinte maneira, eu não quero que ninguém fique na aula porque eu exijo. Você pode sair, você pode faltar, você pode ter certeza que eu vou passar você. Eu só quero que fiquem os 5% que eu sei que esses farão diferença para a sociedade. Então, se você não quer assistir aula, pode sair, fica tranquilo, fica reprovado. Fica à vontade. Irmão, quem é que levanta? Quem é que vai assumir no meio da turma toda que ele vai ser um zero à esquerda na sociedade argentina? E aí ele completa dizendo algo interessante. Ele diz, olha assim, não tem aluno desinteressado, tem professor que é pouco interessante. E aqui nós estamos dando um exemplo claro. Por que o senhor fala por parábolas? Ele disse, porque é a maneira que eu encontrei de prendê-los.
e a vocês que aprenderam a escutar de verdade. Então, gente, não é sobre ter acesso ao conteúdo, é sobre ter a disposição no coração para ouvir a voz de Deus. Olha, gente, eu não tenho dúvida que você consegue ficar 1 hora ouvindo louvor, mas você consegue ficar 1 hora lendo a Bíblia? Tem uma coisa, eu não gosto de filme, não gosto de série, e quando vou ao cinema, já é notório, da igreja sabe o que acontece comigo no cinema. Eu sou a pessoa mais acordada do cinema, então já perceberam que filme não é o meu forte. Série muito menos, eu não tenho paciência para ver série. Se eu vejo um filme, tá bom demais, se não ver também, não estou nem aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Preste atenção, irmãos, quem decide estudar a Bíblia tem que pagar um preço diferente. Estudar de verdade. Tem que parar, tem que se desconectar. Ela tem que... Hoje eu cheguei aqui falando para vocês de Gideão, mas que horas eu fiz isso? Foi na madruga. Fui dormir cedo. Ontem, graças a Deus, 10h15, eu já estava no berço. Então, quando foi 4 horas hoje, levantei de boa, rindo, animado. Para quê? Para a gente poder ler a palavra. Para que a gente possa absorver a palavra. Está com a mente fresquinha. Então, o que Jesus está dizendo? A parábola, ela alimenta. Mas quem se dedica aos mistérios do reino, torna-se alimentador. Então quem é que vai ensinar a palavra? São os que recebem a parábola ou os mistérios do reino? Mistérios do reino. Então você tem que decidir o que você vai ensinar na sua vida. Alguém que vai viver a vida toda se alimentando tão somente, alguém que vai se alimentar e vai se tornar a provisão de Deus para a vida das pessoas. Então vamos lá. Pode passar aí. Por que muitos passam um ano inteiro sem resultado diante das sementes que receberam? Está lá a multidão, está lá os discípulos. Eles receberam lá a semente, que foi a parábola. Será que todos frutificaram? Não sei. Então vamos lá. Por que muitos passam um ano inteiro sem resultado diante da semente? Primeiro, porque ouvir a palavra não é a mesma coisa que receber a palavra. Ele diz: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino. Eles estão ouvindo uma parábola, uma história. Gente, olha que coisa tremenda. Olha que ensino aqui. Jesus está dizendo assim: vocês, eu não nego o ensino. Para vocês, eu não simplifico o que eu tenho que falar. Para vocês, eu libero conteúdos espirituais. Por quê? Porque vocês estão receptivos para ouvir a minha voz. Vocês estão desejosos de aprender o que o Espírito tem para dizer. É diferente, irmãos. Eu gosto da igreja porque na igreja eu canto 1 hora. Mas o meu pastor é tão chato, ele prega meia hora, fala muito, fala muito. Não é não, gente. É que nós queremos hoje o ministério das parábolas. Nós queremos hoje... Qual é as mensagens? Você já reparou a quantidade de gente que deixa de falar da Bíblia para ficar contando história nos cultos? E eu vi quando eu estava indo mal nessa linha, lá atrás, eu era pastor em colégio. Acabou o culto, uma pessoa veio, batista, você sabe que a gente ia para a porta ali, apertar a mão, né? Alguém que foi batista tradicional? Você sabe que a gente ia para a porta? Aí veio e disse assim: você sabe porque eu gosto de ouvir o senhor? Porque o senhor conta cada piada. Agora olha para mim, vê se eu sou um homem de brincadeira. Sou sério. Agora você imagina, aquela palavra virou uma chave na minha cabeça. Quer dizer, eu sou na verdade eu não sou um mestre. Eu sou um promotor de entretenimento. Pastor que quando você escuta, você sabe que vai ficar rindo. Já veio o nome na tua cabeça. Agora um pastor que você sabe que quando ele vai pregar,
tem conteúdo, meu irmão. Você vai ficar ali horas. Então, gente, o que Jesus está ensinando aqui? Jesus diz o seguinte: Alexandre, se você quiser multidão, meu filho, parte para a parábola. Tu vai ser conhecido como o apóstolo stand-up. Agora, se você quiser discípulo, trata de conhecer os mistérios do reino. Trata de entender a diferença de poder e autoridade. Trata de entender que tu vai ter que ir na contramão de 30 mil para 300. Explicar isso. Esse é o problema, gente. Ouvir a palavra não é a mesma coisa que receber a palavra. Quando eu escuto a palavra, isso não quer dizer que eu tive acesso à palavra. Agora, quando eu recebo a palavra, eu passo a ter o acesso. Então, é quando eu recebo a palavra, qualquer pessoa que pregar aqui, ela vai levar a palavra até que nível você, diga assim, aos ouvidos. Você vai ouvir. Quem é que está me ouvindo aqui? Quando é que você teve acesso a coisas espirituais? Quando essa palavra atingiu o seu espírito. Quando você sair daqui dizendo: agora eu entendi, agora faz sentido, agora eu estou compreendendo. Então a palavra, na audição, ela pega todo mundo, a multidão e os discípulos. Mas quando é que ela acessa? Quando é que eu recebo a palavra? Quando ela atinge o meu espírito. O meu coração não é mais de multidão, o meu coração é de discípulo. O Espírito Santo está falando comigo o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar, o que eu preciso me conectar, como que vai ser. Até que foi? Vamos avançar. Por que muitos passam o ano inteiro sem resultados diante das sementes? Porque não colocam em prática a semente que recebem e vivem pedindo por novas sementes. Porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Gente, falei isso aqui pelo menos umas 2 noites. O que esse versículo 12 tem de uma chave poderosa? A responsabilidade de ser um ouvinte ou de ser um receptor. Aquele que escuta como ouvinte, até o que tem vai ser tirado, porque ele recebeu, mas não deixou essa palavra entrar nele. Mas se você escuta a palavra de Deus como receptor, ou seja, você sabe, vocês estão novinhos, não pegaram isso? Não pegaram mesmo. Antigamente, quando o pastor dava aquela lapada de púlpito, o pessoal dizia: essa mensagem foi sermão encomendado. Alguém lembra de sermão encomendado? Alguém pegou esse tempo de sermão encomendado? Ninguém? Graças a Deus. Até que enfim. Alguém lembra, sim, que o pastor dava aquela pancada lá? Gente, todo sermão é encomendado. O problema é que ele vai encontrar ou a multidão, ou quem? Se ele encontra a multidão, é uma parábola. Mas se ele encontra o discípulo, opa, isso é para mim. Essa palavra é para mim. Então vamos entender aqui. Tem gente que não botou em prática o que recebeu em 2024, no 2025, já está aqui: Senhor, eu quero te ouvir em 2026, fala comigo, Jesus. Jesus disse: eu falei em 25, tu não prestou atenção em nada. Eu falei em 24, você não me obedeceu. Para que tu quer semente nova, se as que eu te dei até hoje estão no teu bolso? Irmãos, pare para pensar em quantas mensagens, quantas sementes só aqui você ouviu em 2025. Quantas delas você frutificou? Quantas delas você botou em prática? Não, mas nós queremos parábolas. Que parábola não gera compromisso, parábola não dá acesso ao reino. É a postura diante do que eu já recebi. Eu recebi uma palavra: Senhor, esse ano eu quero frutificar. Esse ano eu quero ser essa boa terra, Senhor. Eu quero ser uma boa terra para minha família, para o ministério, para o meu local de trabalho. Eu quero ser uma boa terra. Olha, você está recebendo a semente a semana toda.
Ela estava orando agora para semente. Senhor, enviei semente de fevereiro. Eu disse, meu filho, tu nem botou, tu nem plantou de janeiro. Nós temos falado aqui, uma semente que você tem que plantar, que receber em janeiro, seu tempo a sós com Deus. Tem que ser uma semente. Terceiro, vamos lá, meu Deus. Por que muitos passam o ano inteiro sem resultados? Porque não trabalham para aperfeiçoar a percepção espiritual. Irmãos, nós temos que orar por percepção espiritual. As coisas, o apóstolo Paulo diz, as coisas espirituais se discernem, o quê? Espiritualmente. As coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Percepção espiritual das situações. Percepção espiritual do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Você não consegue ver, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que a gente está pavimentando o caminho para o anticristo. O mundo está uma bagunça, gente. Nós temos agora um xerife. Isso vai dividir o mundo. O que o presidente dos Estados Unidos está fazendo está dividindo o mundo. Alguém vai ter que se levantar para conciliar essa divisão. Nós estamos construindo o caminho para o surgimento do anticristo. E aí eu pergunto para você aí, cadê a percepção espiritual? Aí ele olha lá, portanto lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não... O que está escrito ali? Olham, mas não veem, ouvem, mas não compreendem. O que é isso, apóstolo? Dá para o senhor entender? Dá. Quem aqui ano passado ouviu pelo menos 10 pregações? Só 10, precisa mais. Levanta a mão assim. Agora a pergunta para você entender aquilo ali. Dessas 10 pregações, quanto entendimento você teve da direção de Deus para a sua vida? Você saiu daqui com uma direção a ser tomada. Entenderam? Ouvem, mas não escutam. Enxergam, mas não veem. O que Jesus está dizendo, meu filho? O problema não é ouvir essa mensagem. Você já reparou que tem gente que fala, aqui não, graças a Deus no céu não tem isso. Que lá fora, que o pessoal diz, olha, eu vi aquela mensagem da pastora, foi toda arrepiada. Menina, fiquei toda arrepiada. Desde quando arrepio transforma a vida? Você quer sentir arrepio mesmo? Encosta ali na tomada ali. Você vai sentir um choque. Você vai sentir o poder de Deus. É esse o problema, gente. A gente vem para a igreja para sentir arrepio. A gente vem para a igreja para chorar. Olha, eu chorei o culto todo. Tá. E o que isso significa de decisão na sua vida? Então, meu amado, o desafio de 2026, qual é? Não é que você chore mais, não é que você sinta arrepio, é que você, ao ouvir uma palavra que sai do altar, diga, o que eu preciso fazer? Qual é a direção do Espírito Santo para a minha vida? Pega a turma que é crente, que você conhece, amanhã, e diz, e como é que foi lá a pregação? Olha, vai ter, até agora, fala, como é que eu fico, até agora. Quem já pegou gente assim? Quem já pegou gente assim? Não, levanta a mão. Não é possível que não conhece ninguém. Ah, meu Deus. Pô, o primeiro ano que eu trago o encerramento também para de manhã, você está aí. Quem conhece crente assim? Que não escuta, toda mensagem que escuta arrepia. Eu vou aparecer. Como é que eu vou aparecer? Aquela fumacinha azul do teu lado. Pergunta para ele ou para ela qual foi a decisão que ele vai tomar diante do que ouviu. Tá, e qual é a decisão que o Espírito Santo mandou você tomar? Não, mas como assim decisão? Eu ouvi, senti o toque. Mas você foi para a igreja só para sentir o toque do Espírito? Você não acha que é pouco? Para pensar, gente. Então eu trouxe aqui, Deus te trouxe aqui porque diz assim, eu tenho a direção que você precisa para a vida abençoada. Eu tenho o norte que você precisa. E não é porque eu estou pregando não, pode ser o pastor César, pastor Andréia, pode ser a pastora Tereza, eles não vêm aqui
aqui para você sair daqui. Ai meu Deus, ui, que palavra, ai. E aí, o que mudou? Não mudou nada, mas olha, só pode ter certeza que arrepio não faltou. Eu estou lá pouco me lixando para arrepio, meu irmão. Que crente sou eu que fico impressionado com arrepio? Eu quero que você saia daqui hoje, olha, não senti arrepio nenhum. Mas Deus me deu foi uma direção, um norte. Deus me disse que eu não vim para a igreja para ficar arrepiado. Deus me disse que eu vim para a igreja para receber uma palavra de destino, uma palavra de direção, uma palavra de rumo, uma palavra que orienta, uma palavra que alimenta, uma palavra que dá norte. Irmãos, emocionalismo não sustenta a vida cristã. Deus não tem problema com as emoções, mas tem problema com o crente emocionado o tempo todo. Essa palavra. Então hoje Deus dizendo, o que você vai mudar? Vamos lá, vamos terminar. Como viver 2026 enviando resultado para o céu? Quem quer enviar o resultado para o céu aqui, gente? Tem alguém que quer enviar resultado? Esse ano o céu vai ter muita notícia a teu respeito. Quem quer assim? Isso aí, agora sim. Agora já me animou. Primeiro, decida viver o privilégio da revelação. Deus não te traz aqui para te contar uma parábola. Os pastores que sobem nesse ministério não vêm pregar, quer dizer, espero eu. Mas os que eu conheço desse ministério não sobem aqui para contar parábola. Os de fora eu não posso responder, porque eu já vi muito de fora contando parábola. Saiu do nada para lugar nenhum. Amém ou não amém? Aí é que me mata, aí é que eu fico angustiado. Meu Deus. Teve a oportunidade de pregar a palavra e passou esse tempo aí de parábola. Você vai pegar uma mensagem de conteúdo e uma parábola. Onde eu contar com você, onde eu não tiver você. E aí, meu filho, lá foi o quê? Uma parábola ou foi uma revelação? Ih, apóstolo, parábola pura. Palavra só para alegar a multidão. Gravou? Vai ser o nosso código, tá bom? Então, gravou? Quando eu contar que o senhor não estiver aqui, alguém vier pregar, eu vou perguntar para você. E aí, foi o que, meu filho? Foi parábola? Ou foi uma revelação mesmo da parte do Pai? Apóstolo, parábola purinha. Só tinha que ver como é que a multidão estava solta. Deus não quer que você se alimente por parábola, porque para você foi dado conhecer o reino de Deus. Parábola é alimento para a multidão. Parábola é alimento para quem não tem o Espírito Santo para compreender a verdade. Até que foi, porque a você foi dado conhecer os mistérios do reino. Vou até aperfeiçoar isso. Meu filho, foi parábola ou mistério? Aí você vai me dizer, apóstolo, parábola. Apóstolo, mistério e dos bons. Aquele mistério que a gente sai de lá glorificando a Deus. Hoje à noite a gente vai fazer essa pegadinha. Então vamos entender isso aqui. Decida viver pelo privilégio da revelação. Olha que coisa interessante. Porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios. Essa palavra dado aqui, gente, é dedotai. O que é isso? Dedotai quer dizer um presente caro. Seria mais ou menos o seguinte: porque para você foi dado um presente caro, que é a revelação. Para eles só parábola. Eles não estão preparados para receber um presente caro. Isso é uma coisa muito comum de pobre. Pobre é assim. Tem aquela parte da tua família que é rica. Não tem alguém aqui que tem parte da família que é rica? Você ainda não chegou lá, mas vai chegar. Eles quase não te chamam. Tem alguém aqui que tem a família? Pois é. Então preste atenção. Eu me lembro que quando a nossa família rica lá dava um presente, a minha mãe não deixava demais a gente não brincar. Não vai quebrar. Custou caro. Alguém já viveu essa experiência quando era pequeno? Ganhou um presente caro e tua mãe não deixava tu usar porque era caro? Ali, ó, isso aí. Já usou? Já teve? Quem daqui já teve essa experiência? Então vocês vão entender. A voz foi dado, seria isso. Olha, o Pai está dando a vocês um presente caro,
que a multidão não está pronta para receber. É um presente caro. Dedotai é isso. Deus decidiu te dar um nível de entendimento, de revelação. Irmãos, você pega um crente que recebe dedotai, ou seja, um presente de Deus, e pega crente que se alimenta por parábola. É sofrível, é um abismo, é uma diferença absurda. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, sem medo de errar e sem nenhuma falsa modéstia: qualquer um dos irmãos aqui, aonde cair e te der a oportunidade de pregar, tu engole todo mundo. E vai ter pastor ainda dizendo assim: você estudou teologia? Você não, mas eu recebo presentes do reino todo domingo. Eu recebo dedotai, eu recebo alimento, eu não recebo parábola do altar. Eu não tenho um pastor que fica contando parábola, tem palavra. E é por isso que aonde planta você, pode reparar, aonde planta, a mãe quer dar uma palavra, duvido, se for ovelha do Sião, ó, engole, engole. Pessoal, depois, você estudou teologia? Você estudou teologia? Por quê? Porque você não veio aqui para ouvir parábola. Deus não te trouxe aqui domingo, quase 40 graus, e você debaixo de parábola. Não dá, meu filho. Vocês estão entendendo? Diga um amém aí se você está entendendo. A voz foi dado conhecer, dedotai. Não é por mérito seu. Dedotai quer dizer que Ele decidiu te dar o presente, a conhecer os mistérios do reino. Segundo, meu Pai, como eu 2026 vendo, busque a compreensão espiritual que vai moldar a sua identidade. Irmãos, ouvir a palavra é uma coisa. Jesus disse: aquele que ouve e a compreende. O que é compreender? A ideia de compreender é que essa palavra, quando ela entra no meu coração, ela vai moldando a minha identidade. Eu não sou mais multidão, eu sou discípulo. Ela está moldando, ela está me diferenciando, ela está me distinguindo. O que Deus quer de você em 2026 é que você não aceite ser multidão. Você não vai ser moldado por parábolas. Parábolas não nos moldam. O que vai nos moldar é a revelação do reino. O que vai moldar o nosso caráter, olha ali, é quando eu escuto a palavra e eu a compreendo. A boa terra ouve a compreender. Então compreender não é acumular explicação. Compreender não é acumular conhecimento. Compreender é deixar que essa palavra desça da mente para o coração e produza tudo quanto Deus tem interesse de produzir. Quantas palavras 2025 falaram o teu coração, mas não mudaram tuas prioridades? Quantas palavras em 2025 você ouviu que falaram o teu coração, mas não mudaram a tua agenda? Porque quem escuta parábolas não tem compromisso. Gente, quando Jesus acabou de pregar o que ele tinha que pregar, vocês acham que a multidão permaneceu ou foi embora? O que vocês acham? Então a multidão do mesmo jeito chega, ela vai, mas quem é discípulo permanece. Quem é discípulo está ali, porque recebeu aquilo que vai moldar a identidade dele. E eles disseram: mas por que o senhor só fala em parábola? Porque eles não compreendem, eles não têm uma identidade moldada. É coração de multidão, é coração de gente que chega na igreja com a expectativa altíssima: vou encontrar aqui e tal, não sei o quê. E aí, como eu não sei alimentar expectativa, porque eu não fui chamado para isso, meu chamado foi para ser um pregador da palavra, para gerar discípulos para Jesus. Aí eu lido mal com parábolas. Eu lido mal com parábolas pregando, eu lido mal com parábolas ouvindo. Eu fico pensando, não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Parábolas. Então busca compreensão. O texto diz que aquele que compreende, aquele que tem a formação. E por último,
por conta do nosso horário. Decida que em 2026 o céu vai celebrar resultados e não intenções. Vocês conhecem uma expressão que diz assim, de boas intenções? Quem já falou isso? De boas intenções, o inferno foi formado, não é isso? De boas intenções, o inferno foi o quê? Está cheio. Irmãos, vocês sabiam que tem crentes que vivem a vida toda com boas intenções? E se essa máxima for verdade, ele está fazendo um curso preparatório para o inferno. Mas por que, apóstolo? Dá para o senhor explicar? O texto diz, e também dá frutos, um produz 100 vezes, outro 60 e outro 30. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, no final, o que vai contar não é a quantidade de verdades que você aprendeu. O que vai contar é o que você fez com cada verdade que você aprendeu. O que vai contar é o que você produziu. E a graça de Deus é maravilhosa, porque ela não exige que você produza o mesmo que eu, mas a graça não te deixa sem produzir. Então, qual é o desafio que eu tenho esse ano? Esse ano, eu tenho o desafio de ser um marido melhor do que eu fui em 2025. Qual é o desafio dela? Ser uma esposa melhor. Qual é o desafio meu em relação aos filhos? Ser um pai melhor. Qual é a direção deles? Serem uns filhos melhores. Ser um pastor melhor. São decisões, eu não posso tomar aqui a intenção, porque a graça diz que eu tenho que frutificar. A graça não diz que todos têm que frutificar 100, que todos têm que frutificar 60 ou 30, mas ela diz que a graça diz que no fruto, no final, aparece. A semente, quando cai na terra, a gente só vê o quê? Só a terra, né, gente? A semente caiu na terra, o que você vê? Só a terra. Você só vê a terra. Porque o que nasce primeiro? Para cima ou para baixo? Abaixo. Agora você imagina, você vai frutificar. Se a tua vida em Cristo não aprofundar, como é que você vai subir? Alguém aqui já fez a experiência do feijão no algodão? Num copinho de café? Você botou lá o algodãozinho molhado, aí botou o algodão dentro, foi assim? E o algodão molhadinho, o que aconteceu com aquele grão de feijão? Brotou, saiu a semente. Se você não colocar na terra, o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque o algodão não reúne o que ele necessita para expandir. Deus está dizendo isso. Tem muito crente que está querendo ver a vida cristã envolvido com algodãozinho molhado. Meu filho, tem que ir para a terra, tem que pegar nutrientes da terra. Se isso não acontecer, então não aceite a ideia de intenção. Igreja não é para celebrar a intenção. Poxa, aquela irmã, ela tem uma boa intenção. Minha irmã, não me leva a mal, você tem que ter resultado. Pô, mas aquele irmão tem uma boa intenção. Não, irmão, você tem que ter resultado. O reino não trabalha com boas intenções. O reino trabalha com resultados. É interessante, uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Acre, e tinha um cantor lá, que era daqui do Rio de Janeiro. E aí eu disse, rapaz, esse cantor lá no Rio, ele canta pra caramba, tal, não sei o quê. Aí o pessoal do Acre falou assim, apóstolo, se ele não beber é uma bênção. O quê? Como assim, se ele não beber é uma bênção? Perceberam? Parábola. Isso é uma verdadeira parábola. Se não beber é uma bênção, quer dizer que deixa beber porque ele é uma bênção. Então nessa manhã Deus está dizendo aqui para você, para de viver um casamento com intenções. Apóstola, eu prometo que eu vou tentar melhorar. Eu não tenho que tentar melhorar, eu tenho que melhorar. Eu vou tentar ser um crente melhor. Não, meu irmão, você vai ser um crente melhor.
Chega de ficar se escondendo com parábola. Ah, mas eu não. Você, diga: eu recebi do reino o que ele tem de melhor. Então eu não quero intenção. Ah, eu estou com a intenção desse ano melhorar. Não, intenção não, você vai melhorar. Deixa os crentes lá fora. Irmão, tem igreja que só prega parábola porque o povo não quer. Você está aqui ouvindo uma mensagem para você entender o seguinte: não é que eu estou com intenção de melhorar, não. Eu vou melhorar. E eu vou orar por isso. Agora imagina, vamos pensar na possibilidade da intenção. Vamos fazer uma oração. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho a intenção de melhorar. Me ajuda. Olhe para cá, irmão. Quem é o semeador? Jesus. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Ele é decisivo no que ele faz, sim, porque a Bíblia diz que ele olhou, era o caminho, ele jogou semente, as aves do céu comeram. Ele viu pedra, jogou a semente, secou com o sol. Ele viu os espinhos, então Jesus não economiza na semente. O que é a semente? A semente, segundo ele, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra abençoada, sim ou não? Então ela frutifica. Então como é que tu vai ter intenção? Isso é uma boa terra, não tem que trabalhar com intenção. Senhor, esse ano eu vou frutificar. Esse ano eu quero frutificar. Eu não tenho a intenção de ser o melhor marido, eu quero ser o melhor marido. Eu não tenho a intenção de ser o melhor crente, eu vou ser um crente melhor. Fique em pé. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais com vocês. Deus pede resultados para te aceitar? Sim ou não? Vou repetir. Responda-se de primeira não. Deus pede resultados para te aceitar? Olha para a sua vida. Cadê essa jovem que está aqui, bem aqui no meio? Você que está com óculos aqui. Olha para mim. Deus pediu para te aceitar que você fizesse isso, aquilo? Não. Ele te aceitou do jeito que você veio. Não vou te aceitar agora não, faz isso, faz aquilo. Depois que você fizer, você volta. Senão o ladrão lá da cruz, coitado, que tempo que ele teve para fazer a obra? É igual aquela pessoa que diz: não me leva mal não, mas aprontou, matou, fez, aconteceu, morreu, agora aceitou Jesus, morreu, vai para o céu. A pessoa não entende que ninguém chega para o céu por causa de mérito. Eu não vou parar para o céu porque eu fiz ou deixei de fazer. Está claro isso? Está claro isso? Então quando aquele seu colega de trabalho fizer essa colocação: não me leva, quer dizer que aprontou, aí aceitou Jesus, morreu e vai para o céu. Vai para o céu. Mas por quê? Porque ninguém chega no céu por mérito, chega pela graça. O que você está me dizendo é que na tua cabeça só vai para o céu se for por mérito. A gente às vezes não tem resposta para isso, né? Eu acho engraçado quando me abordam: só quer dizer que ele aprontou, matou, fez, aconteceu, aceitou Jesus, morreu e está no céu? Está no céu. Mas por quê? Porque está. Mas como assim? Ei, ninguém chega para o céu por mérito. Você não vai para o céu porque você é bom. Você não vai para o céu porque você frequenta culto. Preste atenção. Então vamos lá. Jesus te aceitou? Sim ou não? Sim, diga sim. Ele me aceitou. Ele te aceitou? Sim. E é por isso que ele te capacita para você frutificar. Você não frutifica, irmão, porque você quer, não. Você frutifica porque ele te aceitou. Você foi aceito por Deus, aceita por Deus. Sabe por que eu frutifico? Porque ele me aceitou. Ele fez de mim uma boa terra. E ele continua lançando as sementes. Então nessa manhã, em nome de Jesus, esse ano pode ser o ano da maior colheita da sua vida. Colher no teu casamento que você nunca colheu. Colher na sua vida espiritual que você nunca colheu.
colher na sua vida profissional, na sua vida espiritual, mas é preciso que você seja a boa terra. Se você não for a boa terra, você não tem como colher, você não tem como alcançar. Então a minha pergunta, eu finalizo aqui, é o seguinte: Senhor, eu quero ser esse solo, eu preciso dessa semente, eu quero me comprometer de ser esse solo. Eu quero frutificar na minha casa, eu quero frutificar no meu casamento, eu quero frutificar na minha vida espiritual, eu quero frutificar no reino. Você está entendendo o que eu estou pregando? Então, quando eles começarem a cantar essa canção, que é a canção que vai embalar nossa igreja esse ano, eu queria te convidar a sair para dizer isso para Deus: Deus, eu quero ser essa boa terra. Pode semear, Senhor. Eu quero ser essa boa terra no meu local de trabalho, eu quero ser essa boa terra na minha célula, eu quero ser essa boa terra na minha família. Se essa pessoa você pode vir, eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo diz: olha, eu quero semear em você. Eu quero semear na sua vida.